muito bem-vindos a mais um Coachelas Podcast. Meu nome é Isadora Bernardino, sou advogada empresarialista e sócia da BVIP Advocacia. Meu nome é Laura Vita, sou sócia da BVIP Advocacia e também advogada empresarialista. Eu sou Carla Freire, CEO da Assim Gestão. Hoje, pessoal, nós pensamos num tipo de episódio diferenciado para vocês. Nós não teremos nenhuma convidada e nós aproveitaremos esse bate-papo para trazer vários insights, considerando a nossa experiência, as nossas profissões, de todos os bate-papos que nós já tivemos aqui ao longo dessa primeira temporada, tá? Sempre no assunto gestão, empresas e nada de coaching. Carla, solta aí o seu primeiro insight. Vamos lá, gente. Primeiro ponto, Isa. Vamos começar do começo, né? Vamos. Abertura de uma empresa. Exatamente. É um tema muito polêmico, então todos os nossos convidados sempre falam, né? Que vieram... Primeiro tornaram-se autônomos e depois pensaram nessa regularização profissional. Vocês, como advogadas, o que vocês recomendam para os clientes? Claro que sempre fazer tudo certinho, mas partindo da abertura da empresa, qual conselho vocês dariam para esses empresários hoje? Olha, o que a gente mais percebe é essa ordem realmente. Acho que todo empreendedor começa meio sem querer, né? Na grande maioria das vezes. E a hora que vê, tá com uma estrutura que precisa ser regulamentada, que precisa, enfim, seguir ali a cartilha, né? Então, se você iniciar já com um pensamento do que tem que ser feito, você corta um caminho gigantesco. Sim. Um principal ponto que a gente vislumbra bastante como advogada é contrato social. Muito. Ninguém dá importância para o contrato social, Exato. porque é uma coisa muito pro forma. Entra em contato com o contador faz aquele contrato social pro forma. Padrão. Exato, para passar na junta apenas, né, na junta comercial. E as pessoas acabam subestimando a importância do contrato social e das informações que ele pode trazer em relação ao relacionamento dos sócios, em relação à distribuição de lucro, em relação, por exemplo, à morte de sócio, como que vai se dar essa transmissão da sociedade, enfim. Exato. Então, é um insight assim que eu acho flagrante para quem principalmente está no início, né, da vida do empreendedorismo, seria focar mais, né, a atenção no contrato social, na abertura da empresa, desde o tipo empresarial que vai, né, escolher. Por favor, fujam do MEI, porque o MEI, ele não tem personalidade jurídica, ele não vai te trazer a segurança necessária, tá, para proteger o seu patrimônio pessoal, do seu patrimônio empresarial. Isso é um ponto muito importante. Claro que a depender da profissão, o MEI, ele acaba sendo a porta de entrada, né? Exatamente. Mas a partir do momento que você tem um mínimo de estrutura, um mínimo de risco, o MEI já não é uma boa opção. Tem Exato. tipos societários bem mais interessantes do que esse, né? Hoje temos até a sociedade unipessoal, né? Que por muito tempo não se podia ter, que tem uma proteção maior, né? De Exato. responsabilidade limitada. E pode ser feita com uma pessoa só. Então, isso é uma maravilha. Um pouco paradoxal, mas é uma maravilha. Maravilha. Ali na empresa, diariamente a gente encontra esses casos que é a pessoa que ela vem, Carla, eu quero abrir um MEI. Eu vou abrir uma empresa, mas eu vou ser MEI, porque eu não quero pagar imposto. Exato. E é assim, tão simples fazer a conta para você conseguir... o imposto, ele não reduz a tua margem. Você tem que saber colocar isso, né? Exatamente. Um ponto que eu sempre falo é que a empresa, ela só recolhe. Ela é um meio para o recolhimento desses tributos. Nós não pagamos deles, exceto pela parte trabalhista e todos os recolhimentos que a empresa tem, né? Pela sua natureza. Mas, quando a gente olha para essa questão do vai chegar a alíquota ali do Simples, a minha DAS, as pessoas têm muito medo disso. E elas não entendem o quanto isso gera de prejuízo para o negócio, né? Exatamente. Então, assim, olhando para uma empresa, desde a sua declaração de renda, crédito no mercado, às vezes, dependendo do tipo de atuação que você tem, você não consegue comprar em um fornecedor pelo seu capital social ser baixo, por você não ter uma declaração que faça jus, né, à sua performance empresarial. Então, assim, acho que são vários pontos que a gente precisa analisar mesmo e a maioria das vezes o MEI não é a solução. Exato. Né? O MEI Até não para resolve financiamentos, empréstimos de capital de giro, isso é muito Exato. complicado com Exatamente. uma estrutura tão basilar assim, né? Assim, agora nós temos tipos societários que já permitem, né? Ainda mais quando você está no começo, ainda não tem, né,
não está estabelecido ainda no mercado, então, pelo menos para as instituições bancárias, fica bem complicado de lastro, né? O lastro fica eu bem acho complicado. que eu acho que o grande motivo, aliás, os grandes motivos dos empresários acabarem indo por esse lado são praticamente dois. Primeiro, porque eles não têm essa informação de que o MEI não traz a proteção patrimonial. Exatamente. E, de fato, essa é uma informação muito pouco difundida mesmo. Eles não conseguem perceber a diferença pelo fato de existir um CNPJ, né? Isa, esse ponto, até desculpa te cortar, mas é muito interessante. Explica pro pessoal como que funciona isso. Porque quando a gente fala personalidade jurídica, pra gente é muito claro. Mas eu fui explicar para uma cliente esses dias que ela poderia ter problemas no patrimônio pessoa física dela, se ela fosse um MEI e estivesse trabalhando ali dessa maneira enrolada, né? Então, explica certinho qual a diferença entre ter um CNPJ ali, uma empresa limitada, e ser um MEI. Tá, vamos lá. O MEI, ele surgiu como um formato empresarial para facilitar a vida do empreendedor, desse né? pequeno empreendedor, né? O que a gente chama de microempreendedor individual, microempresário individual. E é mais para tornar formal um trabalho que era informal anteriormente. Facilitar a questão de recolhimento de tributos e tudo mais. E apesar de ter um CNPJ para facilitar a fiscalização, né, do fisco, seja estadual, seja federal ou municipal, ele não traz a personalidade jurídica, que traz, por exemplo, uma limitada ou uma SA, tá? E a personalidade jurídica, que é uma ficção jurídica, é o que separa a pessoa física do empresário da pessoa jurídica da empresa. Então, o MEI, apesar de ter o CNPJ, ele é uma coisa só. Você continua sendo um microempresário individual. Isso significa o quê? Que o meu patrimônio, o patrimônio da minha empresa, é a mesma coisa. Não tem essa divisão. Então, se, por exemplo, eu sofrer uma ação de responsabilidade por qualquer que seja a minha atividade. Exemplo, outro dia eu vi não sei como ele conseguiu enquadrar, mas eu me deparei com um engenheiro civil que atuava através de uma MEI. Primeiro que MEI, essas profissões regulamentadas não permitem, né, a instituição de MEI. Mas, enfim, eu não sei que diabo de KNAI ele achou ali de atividade. Ele estava atuando através de uma MEI. E aquilo é um absurdo, porque eu falei, é uma atividade de risco, né? A engenharia civil, você faz projetos, você assina documentos de responsabilidade técnica. A RT é para isso. E imagina se vem a sofrer uma ação de responsabilidade civil ou uma trabalhista. E você responde com o seu patrimônio pessoal. Aquele patrimônio que você trabalhou para construir, que você planeja deixar para sua família, para os seus filhos, vão responder pela sua atividade empresarial. Então, assim, parece algo muito pequeno, mas não é. Não é. Tem uma relação muito intrínseca com a proteção do empresário. Então, a mesma coisa do simples. Percebe como é contraproducente? Eu acabo preferindo muito mais a facilidade a me proteger. Exato. E o Simples Nacional é a mesma coisa. O Simples, ele me parece tão vantajoso que eu fico querendo que a minha empresa não cresça para eu me manter no Simples e, na teoria, gastar menos. Exato. Né? Então, é muito contraproducente. E isso, eu acho que é uma mentalidade, você concorda comigo, que a gente se depara assim, dia sim, dia também. Dia toda hora, né? Exatamente. Mas eu acho que isso vem muito carregado de uma falta de conhecimento financeiro mesmo. E é limitante, né? A gente sempre discute isso nas nossas reuniões, que falta isso na escola. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender, assim, desde cedo. Né? Declarar um imposto de renda. Quem nasce sabendo declarar imposto de renda, ninguém só aprende quando você tá lá. Caiu na malha fina por algum motivo. Comprou, sei lá, uma moto, um carrinho. Ou 2 dias antes de acabar o prazo, né? Não, brasileiro sendo brasileiro, sempre, gente. Ali, ó, nos 45 do segundo tempo. É super complexo, assim, né? A gente pega... É super difícil, realmente, para uma pessoa muito leiga fazer aquilo. Ela tem que ler todo aquele passo a passo. Nossa. É bem complicadinho. Então, eu acho que eles dificultam um pouco algo que poderia ser mais simples. Exato. Se tivesse pelo menos algo nas faculdades, uma matéria na faculdade que ensinasse, né? As pessoas já entrariam para o mercado um pouco mais preparadas. Exatamente. Na faculdade até tem, né? Empreendedorismo.
monte um plano de negócio. Mas é isso, né? É isso. Quem dera fosse só montar um plano de negócio. Ninguém ensina a tramitar na burocracia brasileira. Não. E eu acho que isso é muito importante, ainda mais com a nossa legislação tributária que eu acredito, uma das mais difíceis em comparação com muitos países. Não só a tributária, né? Toda ela. Toda. Aqui no Brasil, até tem um amigo e colega meu que comentou um dia e eu fiquei com essa pulga. Ele falou, em regra, né? Pelo menos de acordo com a nossa legislação, a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. Mas aqui no Brasil, na verdade, é o contrário. Exatamente. Se você parar para analisar, a má-fé é presumida. Porque tudo você precisa de autenticação. Tudo você precisa de um respaldo de alguma autoridade que tenha fé pública, reconhecimento de firma. Então, assim, aqui no Brasil, na verdade, é o oposto. É o oposto, né? É daí porque a gente fala que não dá mais para confiar em palavra, em contrato verbal. No agro, a gente lida muito com isso. É tudo muito ainda no fio do bigode, entendeu? Exato. Pelo menos na área empresarial, isso já ficou para trás, né? Então, assim, é uma loucura. No país mais burocrático do mundo, você vai contratar algo no fio do bigode, entende? E aí, esse é um tema muito interessante, que dá pra gente puxar isso do fio do bigode pra essa relação entre sócios, né? Sim. Porque, gente, o que eu vejo ali no escritório de dissolução de sociedade, porque todo mundo chega, quando ali, principalmente na Ásia, a gente tem 2 momentos principais. O nascimento de uma empresa, onde tudo é lindo, né? Então é lindo. Tudo é ideal, a pessoa né? tá animadíssima, eu amo meu sócio, e depois você tem o momento da dissolução da empresa, que é quando a pessoa chega, que essa empresa já não tá indo tão bem. E, assim, 99% dos casos, um dos sócios quer abandonar o barco. E a falta desse alinhamento, que foi o nosso primeiro assunto, de um contrato social bem feito, dá tanto trabalho depois. Exato. Porque, assim, o pessoal escuta contrato social e tem gente que até brinca, né? Quando eu oriento, eu falo, vocês precisam de um contrato social bem feito. Eu sou contadora, então, assim, não briguem comigo, contadores. Mas um contrato social feito por um advogado não tem comparação, Sim. gente. É completamente diferente. E sempre que uma empresa vai ser aberta, eu falo, vocês precisam analisar tudo. Tudo. Porque, assim, é tão delicado, como a gente falou, no começo é 1000 maravilhas. Aí você colocou dinheiro no meio, já começa a estranhar. Exato. E quando não dá o resultado previsto, aí é fim de jogada, né? Então, esse balanço entre os sócios, as obrigações, os deveres e, principalmente, a remuneração desse sócio tem que estar muito bem estruturado, né? Exato. É um casamento, né, gente? Completamente. Acho mais fácil divorciar do que fazer uma dissolução parcial de sociedade. Com hoje em dia. certeza. Porque Muito não tem mais como você fácil. largar o seu sócio, né? Exato. Doutor Tiago, olha só. Tô aqui meio Mas, brincadeiras à parte, eu falo isso com o Tiago, meu sócio. Eu falo, Tiago, a gente é mais fácil separar do Paulo do que eu conseguir me livrar de você, Mas né? porque fica muito intrínseco, né? É a sua Exatamente. relação, é onde você tá colocando a sua energia diária ali, onde você passa 8, 9, 10 horas do seu dia trabalhando. E isso que você comentou sobre contadores não briguem comigo. Mas eu afirmo isso com muita autoridade. Contador, ele não tem o know-how para fazer um contrato a gente social. não aprende. Não é por falta de capacidade, porque simplesmente não tem essa matéria na faculdade. Não tem. E são coisas completamente diferentes. Exato. Muito diferentes. É uma coisa você criar um contrato social pro forma, vou abrir uma limitada unipessoal ali rapidinho, só porque tá com pressa. Outra coisa é você fazer um contrato e quando, né, você tem mais um sócio, que daí é quando começa a surgir os imbróglios. Exatamente. Você precisa ter atribuições muito bem definidas e algumas regras que ninguém para pra pensar. Poxa, se meu sócio morrer amanhã, como é que vai ficar? Mas é verdade. A gente tem uma cliente que ela tá fazendo a utilização de uma marca que já existe. E no começo também tá tudo ótimo, porque eles já são sócios de uma outra empresa, estão trazendo pra cá, só que nessa empresa ela vai fazer a utilização sozinha. A primeira pergunta que eu fiz foi: e quando morrer? Independente de quem seja, porque morre. Aí você vai ter o quê? Os herdeiros. E os herdeiros vão vir cobrar royalties retroativos de uma marca que você estava utilizando, mas você não tem um contrato, isso não foi bem definido. Parece simples hoje, né? Eu brinco que eu sou agente do caos nas empresas, porque eu vou colocando essas pulguinhas. Eu falo, gente, mas e se morrer? O que vai acontecer? Mas tá Quantos certo. filhos essa pessoa tem? Que tipo de relação? Que documento você tem? Entrou um cliente novo essa semana, ele falou assim: eu não tenho nada formalizado
formalizado. Eu não tenho nenhum contrato social com o meu sócio. Mas a gente já tem a empresa há 10 anos. Aí eu falei assim, mas nada de nada? Tipo, não tem um papelzinho escrito? Nossa. E ele falou, não, e ele tá saindo da sociedade agora, e aí eu vou pagá-lo. Eu falei, mas vou pagá-lo com base em qual valor? Tem que fazer um valuation, tem que fazer alguma coisa. O que a gente vai patrimonial, fazer? Porque depois o herdeiro vai chegar e vai falar assim, mas você pagou 40 mil pro meu pai, a empresa valia 400 milhões. Mas é essa falta de preocupação, né, em pré-estabelecer todas essas regras no contrato social ou até mesmo no acordo de sócio, que a nossa justiça hoje está abarrotada. Exatamente. E de processos muito longos, porque uma dissolução parcial, uma dissolução desse nível, duram mais de 10 anos ali. É um tema muito específico. Então, assim, a depender da cidade, se a gente falar de São Paulo, Rio de Janeiro, já há várias câmaras especializadas em direito empresarial. Mas na grande maioria das comarcas, não tem. Então, aquele mesmo juiz que julga causas cíveis comuns, desde atraso de voo, problema com banco, briga de vizinho, vai julgar uma dissolução parcial de sociedade. Que é muito específica. Exato. Né? E aí vai ter que parar, voltar, estudar o tema de novo, porque é algo que não é corriqueiro, não aparece muito. Aí você acaba tendo uma má qualidade de decisões na grande maioria das comarcas, ou então um processo que fica sendo empurrado com a barriga, porque não quer julgar, quer deixar para o substituto, entendeu? Então, assim, tendo tudo no contrato, não só você consegue manter uma previsão, você consegue manter a empresa viva depois que alguém decide sair, porque muitas vezes a apuração de haveres decorrente de uma dissolução parcial de sociedade, que é quando, exemplo, um sócio não quer mais ser sócio de alguém e pede para sair, famoso 02, isso pode quebrar a empresa. Sim, porque se você não tem, vamos lá, uma apuração de haveres definida no contrato, isso vai ser resolvido dentro da ação de dissolução parcial. E é questão de mérito, essa definição do critério de apuração de haveres. E se não tem previsão de parcelamento, meu querido, você tem que pagar de uma vez só. Exatamente. Então, como faz? Muitas vezes é muito mais do que uma ação trabalhista. Exato. Que todo empresário tem medo. E isso é um ponto que eu sempre comento com a Laura. Do trabalhista, todo empresário tem medo, porque pelo menos 6 a cada 10 já se ferraram com alguma trabalhista na vida. Exatamente. Agora, o resto, esse tipo de situação, societário, tributário, eles acabam indo para o contador. Porque tem muito mais uma noção de burocracia do que de organização empresarial propriamente dita. E da importância de ter isso bem alinhado, né? Principalmente, tem muitos clientes que falam assim, eu quero sair da sociedade, eu quero tirar o meu sócio. Aí eu falo, tá, mas vamos lá, como é que tá esse contrato primeiro? É o contrato padrão do contador. Normalmente vem, né? Que a prioridade de compra é interna, depois ele vai para o mercado. E a maioria das pessoas não sabe. Então elas falam assim, mas ele pode vender para outras pessoas? Que absurdo. E eu falei, pode, tá lá no contrato. Nossa, mas eu nunca parei para pensar nisso. Eu falei, gente, é tão simples, né? É uma questão de leitura. E também entra, e até em outras frentes, a questão da atenção desse empresário nessa parte burocrática. Eu sinto que dentro de tudo, desde a escolha, por exemplo, do regime de tributação, todo mundo vai para o Simples e já chega pedindo Simples Nacional. E dependendo da natureza dessa operação, não faz sentido entrar dentro do Simples. E as pessoas querem. E a questão de abrir mais de uma empresa, e aí é aquela coisa que a gente já sabe, né? Chega a tá lá, né? Nossa, não. E assim, eu recebi uma dessas essa semana. Falou assim, Carla, mas eu quero abrir mais um CNPJ no Simples. Aí eu falei, mas por qual motivo? Por causa do fator R, nananana. Falei, tá, até aí tá justificado. Não, mas aí eu vou demitir tanto dessa empresa, vou colocar na outra, não sei o quê, mas eu não vou pagar pro funcionário a demissão. Eu vou só fazer meio por baixo do pano. Eu falei, depois ele vai lá de processo, fala, foi demitido e você não pagou. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Aí quer porque quer abrir a empresa. Só que tem um fatorzinho, né, que todo mundo esquece, que é a somatória dos CNPJs que você faz parte no seu CPF. E outra, a simulação. Sim. Até uma questão daquele vídeo que a gente comentou para eu gravar e tal.
Se você tem várias empresas no Simples, que são empresas distintas, de atividades distintas, não possuem interdependência, inter-relação entre elas, beleza. Atribuiu ali o critério do Simples está dentro, ok, você pode manter. Agora, a partir do momento que você abre várias empresas para simular uma situação que não existe, isso é fraude tributária. Exatamente. Para se manter no Simples e pagar menos imposto. Aí você vai ter que pagar retroagindo a 5 anos, né? Que é o prazo prescricional. Desenquadrar do Simples, pagar o retroativo, pagar a multa. Então, fora a possibilidade de ser enquadrado em crime tributário. Compensa? E é uma análise que ela é simples, assim, entre aspas, ela é muito racional pra gente. E a maioria das pessoas realmente não entendem quando a gente expõe tudo isso, né? E aí, o que mais me preocupa é quando eles vão abrindo empresas com quinais diferentes da operação original. Então, assim, você vai ter que emitir uma nota. O seu cliente vai te pagar por ali, porque você tem que justificar um faturamento para um pagamento de folha que você atrelou ali dentro. E aí, você começa a desvirtuar a sua empresa através desses caminhos, né? Sim. A gente não tá defendendo tudo que o governo faz no geral, olhando para a parte tributária, porque realmente o Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária. Exato. Então, assim, e ainda fica abaixo de alguns países da Europa, né? Que tem cargas muito maiores que a nossa. Mas olhando para esse cenário de manter uma empresa redonda e próspera, às vezes tem algumas coisas que valem a pena, né? Manter isso mais ajustado. Não, com certeza. É o que eu comentei. A fraude, a evasão fiscal, ela não vai compensar. Porque o dia que você for pego, e hoje em dia, com tudo integrado, com todos os sistemas, com a tecnologia, é só uma questão de tempo. Exato. Que provavelmente o fisco está mais preocupado com quem sonega mais, mas em algum momento ele vai chegar em você. Vai chegar no pequeno. Não compensa por causa do risco, realmente. Agora, ilisão fiscal, aí sim. É o que a gente senta com inteligência. Faz um planejamento, né? Uma estratégia lista, e aí eu concordo. Exato. Eu não sou pró-fisco, não. Eu sou pró-contribuinte. Exato. Mas o pró-contribuinte esperto, né? Exato. Mas até para sustentabilidade do negócio, né? A partir do momento que você começa a abrir vários CNPJs, e só com o intuito de ficar no Simples, ter uma tributação menor e faz essa deturpação da atividade que realmente é prestada, como que vai ser a sustentabilidade de sua empresa a longo prazo? Como que você vai crescer? E, vamos dizer, como que você vai atrair, vamos dizer, potenciais compradores para sua empresa? Grandes compradores não querem esse tipo de formato, né? Eles querem algo mais redondinho. Sólido, né? Até pela questão da governança. Exato. Né? ESG, hoje todo mundo... Hoje tá muito em alta. Você vai ver, tem 5 empresas no Simples. ESG, meu querido. Mais 5. Você tá sendo legal. Gente, é muito complexo, né? E olhando, até entrando em outro tópico, que é a sustentabilidade de uma empresa, né? Quando você tem essa parte toda alinhada e uma assessoria bem feita financeira, uma assessoria trabalhista, né? Jurídica, em todas as frentes, eu acho que isso encaixa tanto no longo prazo, né? Nós temos clientes que estão conosco há mais de 3, 4 anos e, assim, é nítido o crescimento e o controle que nós temos das operações. Então, tem muita gente que chega também que é um trabalho mágico, né? Eu tenho uma pessoa mandou mensagem essa semana passada e falou assim, eu vou fechar com vocês porque em janeiro eu vou começar o ano redondo. Eu falei, mas não vai. Eu falei assim, olha, você vai começar a colher os frutos em junho, porque no mínimo 6 meses, pra gente entender a profundidade de uma empresa, né? Eu imagino que aconteça isso com vocês. Sim, e arrumar é muito mais difícil do que começar algo do zero. Começar certo, né? Exatamente. É mais difícil, mais caro. Exato. Se você começar algo, né, já organizado, gente, é igual arrumar um guarda-roupa. O que dá menos trabalho? Você pegar e ir colocando já organizado ou você tirar tudo, separar, dobrar? É óbvio, fica mais difícil. Mas eu sou a pessoa do guarda-roupa bagunçado, gente. Eu não sou um exemplo nessa temática. Eu também, eu sou a rainha da desorganização, mas na minha cabeça tá tudo organizado. Na minha cabeça tá certo, né? Ô, Carla, mas puxando um pouco nesse assunto, né, a parte financeira que vocês fazem, né, a gente, pelo menos a gente acha muito importante, porque a gente sente que falta nos nossos clientes, além, né, dessa visão um pouco mais de formalização, de estruturação melhor do negócio, o conhecimento mais financeiro, né? A gente mesmo não tem na faculdade de Direito como administrar financeiramente seu escritório de advocacia. Como administrar o seu escritório? Como que você financeiramente, sente? comercialmente, não existe. E até algumas das nossas convidadas mencionaram, né, que às vezes deixa essa parte financeira às vezes para um outro
outro sócio, para o mesmo marido, né? Como que você vê isso nos seus clientes, essa delegação da atividade financeira? Tem um ponto que eu sempre bato na tecla com todos os clientes. Seja para um gerente, para o seu marido, para quem for, um irmão. Você pode, porque nem todo mundo nasce com essas habilidades, ok? Tem gente que vê uma planilha, prefere morrer do que preencher ali algum número. E tá tudo bem, né? Cada um tem uma habilidade natural que a gente fala que são as soft skills, as hard skills, e isso molda cada personalidade. Agora, quando nós olhamos para essa parte de para quem você vai delegar, é muito importante, e também o seu conhecimento. Então, ali dentro, nós mexemos com esses números de todos os clientes, fazemos as projeções, analisamos o resultado. Só que um dos pontos, quando todo cliente entra, ele tem uma base de conceitos, chama reunião de conceitos. Ele tem que entender o mínimo do que é uma competência, um fluxo de caixa, onde ele está ali no regime de tributação dele, quanto ele está pagando de imposto, se o contador dele está fazendo ou não um bom trabalho, porque lá nós não fazemos a contabilidade, fazemos a gestão. E tem muita coisa na contabilidade dos clientes que a gente vai mexendo, que vê que tem classificações super incorretas. A gente está com um caso agora de uma empresa que, contabilmente, ela dá prejuízo há 5 anos, só que ela distribui lucro há 5 anos. Faz sentido? Não faz. E é uma questão do lançamento do contador. Então, assim, essas análises, elas são muito importantes. Ninguém nasce sabendo ler um balanço. Saber o que é um débito e crédito, né? Ou mesmo até o que informar o computador. Exato. Né? Qual a documentação que ele precisa para lançar. Exatamente. E assim, eles não têm essa base de conhecimento e isso faz o quê? Que você terceiriza esse financeiro. Eu não quero saber, é difícil. Só que aí entram todos esses golpes patrimoniais que estão acontecendo, né? Então, hoje eu vi um caso da Nayara Azevedo, teve o da Ana Hickman recentemente também. Então, assim, eu acho que nós, como mulheres, que principalmente delegam isso para os homens, nós precisamos ter esse conhecimento. Com certeza. Né? A gente tem que saber o que está acontecendo. Eu tenho que saber pegar uma planilha da minha empresa, um demonstrativo e entender. Eu não tenho que saber fazer. Eu também, por exemplo, não tenho que saber redigir um contrato. Isso é a função de vocês, advogados. Só que eu preciso saber o que eu quero dentro desse contrato. Exatamente. Eu preciso ler antes de eu assinar esse saber contrato. da operação que o contrato vai regular. Exato, é o know-how do seu negócio. No mínimo, se familiarizar com os termos também. Isso ajuda muito na leitura de um documento, de um balanço mesmo, né? Até de um contrato empresarial. Então, Exato. se você tiver um mínimo de familiaridade com aquilo, isso já ajuda muito. Já ajuda muito. E você precisa... Eu sempre falo isso pro cliente. Se você não tem esse conhecimento, qualquer pessoa pode passar você para trás. Com certeza. Se eu sou um consultor, por exemplo, super charlatão da vida, eu vou chegar lá, posso fazer muita coisa errada na empresa dessa pessoa. Só que um dos primeiros passos que nós damos com os clientes é sentá-los e ensinar. Então, o que tá ali para você é uma reunião mais densa, uma reunião mais teórica, mas faz tanta diferença. As pessoas não entendem a diferença de uma competência e de um fluxo de caixa, que é algo básico, né? Algo básico num negócio. E a gente levar esses conhecimentos, e são em doses assim, homeopáticas. Ele não vai absorver tudo num primeiro momento. Mas esse ensino é importante para que a gente evite aí no futuro esses furos, né? Não sei se vocês acompanham a Lara Nesteruk no Instagram também. Acompanho, Gente, a história dela, do que aconteceu, né? Pra quem não sabe, a Lara, ela teve um caso, ela era casada, né? União estável, morava junto, só que nunca assinou união estável, aquela coisa toda. E ela fez a mesma coisa que a gente tá falando, delegou pro marido, assume o meu financeiro. E uma confiança cega, né? Absurda. Decorrente da relação pessoal. Exato. E normalmente acontece isso, né? Num casamento, você não espera que isso vá acontecer. Exato. E ela deixou tudo na mão do marido dela, do ex-companheiro dela. E assim, ele abriu um rombo milionário. E além disso, por falta dessa orientação jurídica, quando eles separaram, ele levou metade do patrimônio multimilionário dela. Porque não tinha uma união estável assinada. Por exemplo, qualquer coisa, né? Que limite e nós, isso. as mulheres, elas sempre foram. Inclusive, tem uma advogada famosa hoje que fala que ela tem até um curso e tal. Como aprender a não deixar o seu marido... Aliás, a não permitir que o seu marido te deixe de fora do patrimônio dele. Exatamente. Mas a gente falando do viés empresarial, a gente também tem que pensar o contrário. Como eu protejo o patrimônio que eu estou construindo. Exatamente. Né? Se assim eu quiser. Ou pelo menos mantenho um mínimo ali de tudo que eu construí sozinha até então... até o início dessa minha relação com essa pessoa. Sim. Então, eu acho que, de fato, tá faltando aí uma mudança de chave mental nas mulheres,
principalmente empresárias, né? Para começar a pensar dessa forma. E é muito delicado, porque no escritório eu já sou treinada para essa visão. E aí, sempre que vem o esposo junto, eu falo, meu Deus, como é que a gente vai abordar esse assunto, né? Porque é tão importante falar assim, olha, a empresa é sua. Né? Você tem que se proteger de alguma forma. E assim, é delicadíssimo entrar em algo assim. Então a gente vai sempre comendo pelas beiradas, ensinando essa mulher para que essa capacitação aconteça. Mas assim, hoje eu acho que de tudo que tem saído na mídia, desses casos grandes, do que a gente vê nesse dia a dia, é quando chega nessa relação, eu vou terceirizar a parte mais importante, que é o meu financeiro, mas eu também não tenho conhecimento de tal. Então eu acho assim, você pode terceirizar assim para quem você quiser, para nós, uma empresa de gestão, para alguém da sua confiança, mas esteja a par, acompanhe os números, entenda o que está acontecendo, porque senão é muito arriscado. E em contrapartida, ao mesmo tempo que o financeiro, que é a parte chata, número, planilha, bababá, a galera costuma terceirizar. Laura ama, Deus me livre, Deus me free. A galera costuma terceirizar, né? Nos outros aspectos de gestão, processos, comercial, marketing, operacional, eles acabam concentrando. E isso, pelo menos, né, a parte que nós nos deparamos, que é a parte de gestão jurídica das empresas, dificulta inclusive o trabalho do jurídico. Sim. A gente já teve um problema com um cliente que, por não ter nenhum processo interno, né? Era uma empresa muito grande, era uma empresa com ganho, um volume alto de valores, que cresceu por mérito do patriarca ali, que era o empresário, porém, cresceu desenfreadamente. Não foram criados métodos. E ele tinha aquela mentalidade de, em time que tá ganhando, não se mexe. Não se mexe, ai meu Deus. Só que estava completamente desorganizado. E a gente não conseguia prestar uma gestão jurídica mensal, que ele pagava pelo mensal para isso, porque não tinha organização. Então, eu preciso acionar o fornecedor tal, porque ele não me entregou tal item. Tá, eu preciso do contrato, não tem contrato. Aí os e-mails, não tem e-mail. Não tem e-mail. Eu só ligava pra ele. Foi do fulano já saiu e vai processar a empresa, então não quero entrar em contato com ele. Então, assim, olha o rombo que vai deixando. É um fornecedor, depois é outro. Aí vai criando um mau relacionamento com os clientes, porque você não consegue atender. Exatamente. E tudo isso por falta de gestão interna. Sim. E eu sempre recomendo muito para os clientes, um dos primeiros pontos, alinhar contrato. Porque, principalmente, a primeira tecla que eu bato é na questão trabalhista. A gente tem que entender um pouco. Tem empresas que têm conteúdos mais sensíveis, né? De se vazar alguma informação. A LGPD, que a gente também tem que bater muito em cima disso. Então, a primeira coisa, alinha os contratos. A gente tem que fazer uma revisão de tudo. E, posteriormente, começar a fazer esses ajustes. Todo mundo acha que o contrato que pegou na internet é o suficiente, né? Não precisa ter GPT Exato. É verdade, tem isso agora. A gente não precisa olhar profundamente, nós precisamos sentar, analisar para evitar esses furos. Principalmente contrato de vendedor, de comissionamento. Sim. Sempre é um problema. Sempre dá um probleminha nisso, por falta de estrutura. Eu vejo que muito empresário não compreende o próprio modelo de negócio dele. Ele não entende um ciclo de venda, ele não entende um ciclo de pagamento. Aí ele tá, por exemplo, devendo comissão pro funcionário, desestrutura tudo porque tá tudo errado, né? É uma questão de alinhar até onde eu pago parcelado, eu pago à vista, quais os meus prazos de repasse, até quando fecha a minha folha, por exemplo. Sim. Então, assim, são pontos que a gente tem que analisar e ter um olhar treinado desse muda muito, né? É o primeiro passo para estabelecer os processos da sua empresa, Exato. né? É isso que eu quero, meu faturamento vai ser tal dia, pagamento no tal dia, o seu faturista já vai saber disso, já vai instaurar um processo para recebimento, para faturamento. Isso é uma coisa puxa a outra, mas tem que ter um pontapé inicial. E também tem esse medo, né, de crescer, que é algo bem interessante, ainda mais olhando para a área da saúde, né? A Laura atende muitos médicos, que é o medo de crescer. Então, às vezes, eu vejo que os empresários, eles jogam tudo em cima deles, porque, eu vou ter que contratar e treinar, mas será que eu vou conseguir pagar? Só que, ao mesmo tempo, você se limita. Você é o seu próprio fator limitante, né?
Exatamente. Então, assim, esse balanço, e nós temos algo em comum de atender esses profissionais da saúde, é muito delicado entender como eles não se enxergam como empresários. A né? visão de empresário é algo Exato. que falta muito nessa categoria específica da saúde, né? Não só de médicos, como dentistas também, como... Acho que no geral, né? A área No da geral, saúde tem essa... que é muito... O serviço dele é realmente o atendimento ao paciente. Então, ele não consegue se ver naquela figura de empresário. Bom, agora eu tenho um negócio, efetivamente. né? É um serviço muito pessoal, Muito né? pessoal. Ele como médico, ele como dentista, ele como fisioterapeuta. E aí, de fato, essa visão de estou por trás de uma estrutura empresarial... não existe. Não existe. Pensa muito como profissional. Né? Exato. E eles têm que olhar como cliente. Ele é um paciente do consultório para dentro. É o seu momento de exercer tudo aquilo que você se formou. Exato. Mas do consultório para fora, ele é um cliente. Exato. Então, é como captar esse cliente, como Sim. reter esse cliente, como realizar um pós-venda para que ele volte para você. Então, assim, a área da saúde, ela precisa disso, né? com Entender essa figura como cliente e paciente. Sim. São coisas distintas. Até porque hoje em dia o mercado tá tão saturado, porque eu percebo que alguns profissionais dessas áreas, eles ficam com aquela mentalidade de eu não posso ver a minha profissão como negócio, porque senão eu vou ser um charlatão. Exato. E eu tenho que manter a qualidade do meu trabalho. Uma coisa não limita a outra, não impede a outra. Elas se somam, Exato. né, na verdade. O fato de você ter uma boa estratégia para captação de clientela não significa que você seja um profissional charlatão. Até porque se você for, você vai captar, mas não vai reter. Né? Aquele cliente, aquele paciente não vai voltar. Exatamente. E é isso também na advocacia, que a advocacia já teve uma mudança de mentalidade mais brusca há alguns anos, assim. Mas ainda tinha muito dessa mentalidade Sim. de ter que ser o boca a boca e aquela coisa, aquela liturgia, né? O som de rubi, sabe? Isso também já não existe mais. Exato. É uma empresa, cara. Eu posso ser muito bom no que eu faço, mas como que as pessoas vão saber? O próprio CFM, que editou uma nova resolução que vai entrar em vigor agora em março, que trouxe atualizações para publicidade e propaganda médica, já trouxe essa visão, né, do médico poder explorar algumas coisas para efetivamente vender o seu serviço. Exato. Né? Uma delas é você poder agora colocar os valores de consulta nos posts de Instagram, tudo. As fotos de antes e depois. Que era um tabu enorme, Que era um tabu né? enorme, tinha um preconceito imenso e eticamente, né, não era permitido. Agora eles trouxeram já esses institutos, já legalizando isso e basicamente normatizando o bom senso também, né? Sim. Falo que eles normatizaram real, um pouco o né? bom senso porque trouxe a possibilidade de fazer com algumas limitações, desde que você ainda mantenha a profissão, né, a medicina como algo basilar, né, de atendimento ao seu paciente, respeitando os princípios. Mas você vê, o próprio conselho já está se atualizando para essa visão de mercado. Exatamente. Né? Não, e isso aí é só uma questão de tempo. tempo, né? Porque hoje, gente, rede social Falta da tudo. OAB agora, né? A OAB tá meio atrasada, eu acho, gente. Tá meio, né, dinossauro. Dinossaurão. Mas, nossa, atendendo médicos ali, principalmente na parte do marketing, você não poder explorar muita coisa, além de conteúdo informativo, te limita muito. Sim. Porque aí você pega, por exemplo, outras profissões, que agora a gente tem essa questão, né? Um cirurgião plástico, um dermato, acaba concorrendo com biomédicos, fisioterapeutas, dentistas. Então, assim, e alguns outros conselhos já tinham uma flexibilidade maior e a medicina não. Sim. Então você se via muito limitado, né? Como que eu concorro com alguém que pode postar um antes e depois, que pode mostrar o trabalho, o resultado do seu trabalho? Exatamente. Então, assim, essas atualizações são importantíssimas, né? Para que cada vez mais seja visto como um negócio. Quando a gente vai estruturar, nós já fizemos o lançamento de várias clínicas médicas, você senta com o médico e fala: vamos pensar numa precificação, numa estratégia de captação, num pós-venda.
O profissional que só atendia, eu falo que eles só atendiam, que eles só recebiam o paciente pronto ali pra eles, né? sim. E agora ele tem que construir a chegada desse paciente, é um choque muito grande, muito grande. Aí você fala, olha, a gente tem que elaborar todos os termos de consentimento, enfim, contrato, dependendo do tipo de tratamento que a gente tem que fazer. Eles ficam, mas pra que tudo isso? Eu falo, gente, é o básico, né, de uma operação. Então é muito delicado. Quando a gente olha pra área da saúde, eu acho que ainda tem muito a desenvolver, né? Muito. Com certeza. E a área da saúde é uma das principais em que a questão preventiva é o X da questão. Assim. Muito. Principalmente essa parte da LGPD. Aqui em Londrina e região, principalmente, eu percebo que ainda está muito embrionário nesse sentido. Mas o que a gente vê de clínicas que ainda não estão adequadas à LGPD e lidam ali com dados pessoais sensíveis, muitas vezes com dados de crianças, né, dados infantis, e não tem a menor ideia do passivo que está criando, não só em relação à Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai fazer uma fiscalização, pode advertir, pode multar, mas também aos próprios pacientes. Claro. Né? Porque a LGPD ela vai começar a ser aplicada junto com o CDC ali, com o Código de Defesa do Consumidor. Então, vai começar a ter demanda nesse sentido, dando moral e eu quero os meus dados, excluir meus dados, aquela loucura que é o Brasil, né? Aquela pressa de implementar algo que desconhece, né? Porque a LGPD ainda nem todo mundo entende. E daí você chega ali, às vezes, numa instituição de saúde, você vem aquele papelzinho, né, do termo de LGPD, você retorna no outro dia, o papelzinho de novo, o mesmo papelzinho para você assinar. Tá, mas eu já assinei ontem, eu já autorizei o uso dos meus dados. Como que tá aí o cadastro de vocês, né? Por que eu tô assinando isso de novo? Então, às vezes, é uma aplicação inócua, né, de uma legislação, só para falar pra que... Para inglês ver, né? Então... será que vale a pena, realmente? E essa questão de entender a essência do que está sendo feito, né? Porque acontece muito isso em todas as áreas, mas... eu dei esse contrato aqui para a pessoa assinar. Tá, mas o que ele significa? Qual a validade disso? Você já leu? Você já revisou, né? Então, assim, tem muito disso. Um dos nossos clientes de São Paulo, ele falou que ele foi tirar sangue esses dias atrás. E aí tem todo aquele processo inicial ali, faz a fichinha, nananã. Aí, antes de colher o sangue, a enfermeira deu de novo uma outra guia para ele, falando que ela iria realizar uma perfuração, assim, assado, nananã, que ele autorizava que fosse feito isso. Aí ele me contou, Carla, se tá ali é porque tem história, né? Porque deve ter acontecido alguma coisa. Ele, olha como que pode, a pessoa vai ali para se submeter a esse exame e mesmo assim a gente tem que assinar um monte de coisa para proteger. Eu falei, realmente, e o que mais me preocupa são quantos laboratórios não têm uma proteção como essa, né? Como esse laboratório lá em São Paulo está tendo. Então, assim, essa orientação é muito, muito rica, né? Com certeza. E isso que você comentou, se tem papel, tem história, esse é o maior problema. Espera ter uma experiência negativa, uma experiência ruim, para então implementar. A gente tem percebido muita resistência de empresários, principalmente os mais velhos, em relação à implementação da LGPD, nesse sentido. Putz, vai engessar meu negócio, né? Não tem condição de cumprir com isso aqui. Isso aí não vai pegar. Vai pegar, já pegou, já tem agência, já tem fiscalização, já tem multa sendo aplicada. E por que não usar disso como um marketing para sua empresa, por exemplo? Né? Porque hoje os dados pessoais são tudo, né? É o que gira todo o marketing de massa que a gente tem das maiores empresas aí. Então, por que você não mostra? Olha, pessoal, aqui se você vier na minha empresa, os seus dados estão seguros. Aqui você sabe tudo o que acontece com os seus dados. Poxa, começa a enxergar de uma outra forma, entendeu? Exato. Essa questão da governança, não adianta gostar de ESG e aí achar que LGPD não vai pegar, entendeu? Que LGPD não funciona, né? Exato. Gente, e essa questão, Isa, que você trouxe dos empresários mais velhos, a gente sente realmente uma resistência, né? Com certeza. Muito grande a essas inovações. Eu não chamaria de inovação, chamaria de necessidades que ficaram evidentes agora. Né? Exato. E vão tomando corpo e a gente tem uma resistência muito grande. E depois entra muito o nosso trabalho, acho que das três aqui, muito focado para apagar o incêndio e não realmente para prevenir, né? Então a gente já tá falando disso, mas, gente, previna o negócio de vocês, porque o problema posterior ali para ser recuperado é muito maior. Acho que não vale a dor de cabeça, né? Você vai ter o passivo do próprio problema. Exato. E o profissional que for solucionar esse problema também vai cobrar mais caro. Exato. E quanto mais rápido for, mais caro é. Exato. Então, isso
também. Quanto mais urgente, mais caro. mais caro. Sempre, né? E sempre vai chegar pra gente com esse peso da urgência. Exatamente. Falou tudo. Concordo em gênero, número e grau. Gente, vamos aproveitar os últimos 15, 17 minutos aí para abordar um dos principais temas da nossa primeira temporada, agora do Coach Elas, que é a questão da mulher na cadeira de empresária. Exato. Como vocês enxergam isso em relação a eventuais dificuldades, não só que as nossas convidadas trouxeram ao longo dos episódios, mas de experiências pessoais, enfim, como que vocês enxergam essa... Eu vejo muito assim, eu tava até conversando com o Thiago, meu sócio, esses dias. Falei, Thiago, se eu fosse homem, eu com certeza já estaria multimilionária. Aí ele falou, para com isso. Eu falei, não, mas é verdade. Porque assim, hoje, por mais que as coisas tenham mudado, é um mercado, quando a gente trata de números, principalmente, né, financeiro, gestão, muito fechado em homens ainda, né? E nós fizemos uma experiência dessa. Então, a Asen, quando ela nasceu, ela era formada só por mulheres. E era um dos nossos objetivos. E aí o time foi, né, ficando heterogêneo. E agora, e o nosso comercial, ele sempre foi composto só por mulheres. E aí eu fui fazer uma contratação recente. Falei, vamos contratar um homem no nosso comercial para sentir a abertura. E é completamente diferente. Então, assim, não é só historinha, realmente muda muito. Então, ser mulher ainda, nesse ramo que eu atuo principalmente, ainda tem as suas limitações. De uma visão realmente de competência. Será que ela vai conseguir me entregar o que eu preciso? Sim. Então, eu sempre brinco que a nossa gestão não é feita de terno e gravata, que a gente realmente faz uma gestão jovem, viva e dinâmica com você, mas tem muita gente ainda que vê essas limitações, né? Então, hoje, dentro da nossa área, ainda tem muitas barreiras para quebrar. Nós já quebramos muitas com o nosso trabalho, com muitas mulheres aí no mercado, mas ainda assim a gente vê essa desvalorização em relação às proporções dentro do mercado. Não, e na advocacia ainda, que tem essa parte da liturgia, né? Sim. Do terno e gravata. Exato. Isso é muito nítido, sabe? Principalmente no ramo empresarial. A gente, óbvio, hoje tem muitas advogadas, mulheres, mas se você for analisar a atuação, tem muitas no viés trabalhista, no viés do direito de família, que... As pessoas já internalizaram a necessidade de uma certa sensibilidade nos temas ali. O empresarial ainda é um mercado muito dominado por advogados homens. Muito. Justamente porque o empresariado brasileiro é dominado por homens. E não adianta o seu nível de experiência, quantas especializações você tenha. Se tiver você, por mais impecável, arrumada que esteja... E um homem? E um rapaz que é 5 anos mais novo que você, de terno, gravata e barba... É o rapaz que vai chamar a atenção. Né? Então, é algo que a gente tem que quebrar. Inclusive, uma estratégia de ter ido para o digital no nosso escritório foi justamente em razão disso. Porque nós nos vimos no escritório montado por 3 mulheres relativamente jovens, que não tem lastro familiar na profissão aqui em Londrina. E a gente pensou, poxa, como é que eu chamo a atenção? Como é que eu mostro para as pessoas que eu sei o que eu tô fazendo, que eu sou boa no que eu faço, né? Já que é tão mais difícil para as mulheres se colocarem. Sim. E eu falei, rede social, é de graça, tá aí, é uma vitrine, né? Exatamente. Então, as mulheres, querendo ou não, acabam tendo que se provar 3 vezes mais. Sim. Né? Em todas as situações. Eu acho também a questão familiar, até né, nessa parte de ter filhos, enfim, é mais complicada também na área empresarial. A área empresarial é muito dinâmica, então, assim... A gente não tem férias desde que a gente abriu o escritório. Então, assim, o recesso jurídico que os outros advogados têm, né, que aplica-se mais ao contencioso, pra gente não aplica tanto, porque nossos clientes são empresários, não fecham no fim do ano. Eles continuam. Então, às vezes, para você constituir o seu núcleo familiar com filhos, o marido, e estar presente o tempo todo no escritório para atender os seus clientes é algo muito desafiador ainda também pra gente, certeza. sabe? Eu acho que ainda falta, às vezes, uma visão, assim, de que nós somos advogados empresarialistas, mas a gente também precisa, às vezes, de uns diazinhos ali pra gente poder ter um descanso. E isso eu acho que é importante, mas ainda eu acho uma área bem
difícil de transpor, assim, essa questão de ser predominantemente masculina. Isso é muito visível, a gente sente muito na pele isso. Mas a gente tá aí tentando entrar no jogo. Não desistir jamais. Jamais. E lembrando também que essas são as nossas opiniões dentro das nossas áreas, Sim, né? Porque com tem áreas certeza. que sofrem um menor impacto, né? Então a gente sempre vê, sempre que eu compartilho, fala, Carla, mas eu não sinto isso. Mas dentro da nossa atuação hoje, eu sinto que é um mercado muito fechado ainda. E que para que a gente tenha esse sucesso, né? Precisamos dessa aprovação aí 3, 5, 10 vezes maior do que um homem. Uma paciência de Jó. Nossa! E quando falam assim, você falou tudo isso, mas eu vou ver com o meu primo que é tal coisa, aí eu falo, se tá tudo bem. Mas eu acho que isso é o dilema de todo bom profissional. Sempre vai ter, né, um cliente que não vai confiar tanto no seu trabalho. Isso, acho que para os dois lados, né? Mas eu acho que a gente ter, né, esse contato com as convidadas, que são todas empresárias, empreendedoras, e está crescendo, né? E eu acho que está cada vez ficando um pouco mais comum, né? E isso ajuda muita gente nessa visão, né? Porque a gente começa a sentir os benefícios de pouco em pouco, né? Eu fiz um trabalho esses dias com algumas gravações, e a pessoa que estava gravando com a gente, quando eu estava ali participando, ela falou assim, nossa, Carla, é tão interessante ver que você sabe exatamente o que você quer fazer. Eu falei, ai, gente, quem dera eu soubesse, né? A gente finge bem. Aí eu ri, brinquei. Ela falou assim, porque eu só tive possibilidade de me descobrir depois dos meus 45, 47 anos, mais ou menos. Aí eu falei assim, mas como assim? Ela falou, porque eu fui criada no molde de ser mãe, de ser mulher, casada, mãe. Aí depois, quando meus filhos cresceram, que eu pude sair dessa casinha, pensar em mim, construir bolha, alguma né? coisa pra mim. Porque antes o meu dinheiro era controlado pelo meu marido, que só ele controlava o patrimônio que a família tinha. Num posterior divórcio, eu não sabia nem o que eu tinha direito. E depois que eu me descobri, ela falou, nossa, se eu tivesse nascido na geração de vocês, talvez eu tivesse sido muito mais feliz nesses meus 40 e poucos anos. E isso ficou tanto na minha cabeça, eu falei, gente, olha que interessante, né? Às vezes a gente olha pra alguém e fala, nossa, ela tá com a vida pronta, feita, os filhos grandes, e é isso. E não é bem assim, né? Entender as trajetórias. Eu acho que tudo que a gente trouxe aqui foi muito rico, olhando pra cada particularidade, Com né? certeza. Cada desafio que essas mulheres tiveram, eu acho assim que foi uma temporada bem interessante. Os insights foram muito valiosos, não só do ponto de vista de conteúdo, né? De experiência. Exato. Porque às vezes a gente inicia um caminho e fala, poxa, mas com a fulana, ai, foi tão mais rápido. Tão mais fácil. Foi tão mais fácil. Por que comigo demora tanto? Exato. E a hora que você vai ver uma outra história, você vê que às vezes é muito mais difícil que a sua. E a pessoa chegou, né, onde ela se propôs a chegar. Então, eu acho que esse tipo de conteúdo, e até esse é o motivo pelo qual a gente iniciou esse podcast, né? É justamente para movimentar, para engajar as pessoas, não só as mulheres. Essa primeira temporada foi de mulheres, né? Mas os empresários a caminharem e perceberem as dificuldades e sempre com o conteúdo mínimo necessário ali, né? Exato. E não se comparar, né? Que cada um tem um tempo. Exato. Eu sofro por ansiedade já do futuro. Então, esses dias eu tava assim, eu tô atrasada. Meu Deus, eu tô muito atrasada. Mas eu falei isso em um dos episódios com alguma das nossas convidadas. A comparação nunca é saudável. Exato. Né? Cada um tem a sua trajetória e é muito rico a gente ver as experiências dos outros pra gente, com o intuito de comparação, mas com o intuito de, poxa, a gente consegue também, a gente vai chegar lá. Eu mesma sou de uma família predominantemente servidores públicos. Minha irmã é diplomata, minha mãe era enfermeira do Estado. Meu pai é o único que tem um consultório, que foi ele que montou tudo. Então, empreender foi algo muito inédito para mim. E me conforta ver as experiências das nossas convidadas e saber que a gente tá no caminho certo. Exato. Desafiador, mas certo, né? Exatamente. Às vezes a gente vai achar que a gente tá atrasado, vai ter aquele pequeno surto, mas depois a gente passa, volta, né? a gente joga tudo e depois recolhe. E eu acho que a gente tem que se inspirar realmente dessas histórias e não se comparar, né? Essa questão da comparação realmente. E eu vejo isso muito mais entre as mulheres também, né? Essa comparação de eu queria ter a vida daquela pessoa e você olha e fala, tá, mas nem tudo é tão lindo. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde, Porque né? a gente já tá acostumada à comparação estética, Exato. né? Que é a comparação profissional. Então, assim, não é uma corrida, cada um tem o seu tempo. Eu acho que pra nossa segunda temporada vai ser bem interessante as histórias, tá? Que a gente já tá mapeando
preparando aí pra trazer pra com vocês. certeza. E eu acho que é isso. Foi muito legal compartilhar. Vamos fazer o nosso bate-bola? Vamos. Ai, meu Deus. Então vai. Primeira pergunta. Ai, eu não me preparei pra isso. Qual que é a maior qualidade de um empresário, segundo a opinião de vocês? Resiliência, é aguentar o tranco ali e não se deixar abalar. Tem hora que eu vejo o pessoal até brinca e fala, Carla, não sei como é que você aguenta tanta porrada. Concordo em gênero, número e grau. Resiliência. Persistência, acho palavra. que é a palavra. Porque assim, o negócio não é… O crescimento, ele não é exponencial, né? Não. Ele cresce, ele estagna, ele desce, ele sobe de novo. Então, se você for parar na primeira caída, meu filho, você não chega lá. E eu li um livro que ele fez… um livro Harvard, alguma coisa, depois eu deixo lá na descrição pra vocês, que ele fala que a grande diferença de empresas que deram certo e empresas que fracassaram não é o produto, o mercado, o fluxo de caixa, é a resiliência. Então, assim, é um autor que ele se dedicou só em estudar o fator, o que fazia aquela empresa ter sucesso. E ele chegou nessa conclusão. E hoje, estando nessa jornada empresária, eu li esse livro anos atrás, resgatei ele agora e falei, gente, eu acho que é isso mesmo, né? O segredo. E se vocês forem se dar um conselho para quando estavam no início, qual seria? Nossa, um conselho para quando eu estava no início? Não, a meu ver, não se preocupe tanto com o futuro. Ele nunca vai ser da forma como você pensa. Planeje dentro da possibilidade, mas esteja pronto para o imprevisto. Eu acho que eu teria me aconselhado a aparecer mais. Fazer mais trabalhos e focar mais em rede social e… Sim. Porque quem não é visto não é lembrado, né? Boa. E é muito mais difícil você lidar com isso depois que você já está estabelecido. Então, eu acho que é um conselho que eu daria. Independentemente de qual profissão eu tivesse escolhido, eu acho que é um conselho que eu daria. Eu acho que o meu conselho seria para ser menos ansiosa. Eu sou ansiosa de natureza, mas assim, eu acho que na empresa eu dei passos largos em um tempo muito curto. E que isso gera uma carga muito maior. Então eu vejo assim que hoje, se eu tivesse começando com todo esse conhecimento que eu tenho, eu teria ido milimetricamente calculado, sabe? Sim. Então assim, às vezes eu acho que eu me jogo demais no risco, porque eu não tenho medo do risco, só que ao mesmo tempo isso vai gerando um peso, né? Então no tempo de empresa que a gente tem hoje, o tamanho que ela já é, tem hora que eu olho e falo, cara, por que você não foi um pouquinho mais devagar? Talvez você dormisse mais à noite, né? Então eu acho que é isso. Acho que é não diminuir a ansiedade e vai com o pé no chão, com calma, que vai dar certo, né? Também, né? Sim. Esse balanço. E por fim, qual foi a melhor coisa que não aconteceram a vocês? Não me formar em fisioterapia foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque hoje eu tenho a Asen e eu encontrei esse caminho que eu gosto tanto. Nossa, nem fale. Eu lembro que quando eu prestei direito na UEL, eu prestei arquitetura em todo o resto. E a melhor faculdade que eu me coloquei foi na Federal de Uberlândia. Só que me pularam na chamada, porque tinha só 26 vagas, aí chamaram os 3 próximos, me pularam e chamaram o 5º. E aí eu fiquei nessa, falei, caraca, mas e já tinha entrado aqui. Então, assim, eu acho que a melhor coisa que me aconteceu foi não ter entrado na Federal de Uberlândia. Porque se eu tivesse entrado, eu teria ido embora, não teria só… deixado de conhecer pessoas incríveis que foram importantíssimas na minha vida. Inclusive meu noivo é uma delas. Mas eu não teria seguido a profissão que eu acho que é o caminho da minha vida mesmo. Algo que foi o melhor que não me aconteceu foi ter optado por não ficar em São Paulo e vir para Londrina. Foi a melhor coisa. Eu acho que minha vida em São Paulo seria muito diferente se eu tivesse permanecido lá, talvez muito mais solitária. E acho que foi, né, o caminho certo para mim. Show de bola. É isso, gente. Na tampa. Olha, Então tá bom, pessoal. Esse é o nosso último episódio. Espero que vocês tenham gostado muito dessa primeira temporada. Nós tentamos focar nessa questão de mulheres para trazer um tema diferenciado, mas sempre pautado no foco em gestão, em empresas e o que a gente mais gosta de dizer, nada de coaching. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.